que vamos apreciar a partir de agora. O Congresso Nacional recebeu, no dia de ontem, o texto do Plano Plurianual 2012-2015, que define as políticas públicas do governo para os próximos 4 anos, assim como também no dia de ontem recebemos aqui na casa a peça mais conhecida por todos nós como o PELOA, portanto a proposta de lei de orçamento para o ano de 2012. Então, portanto, nós que no dia de ontem recebemos essas duas importantes peças, portanto, que interferirão nos rumos da economia. No dia de hoje aqui nós tivemos, por diversas vezes nessa tribuna, senhoras e senhores senadores, Paulo Paim, registrando a importância do que foi a medida assumida pelo Copom na noite de ontem, reduzindo a taxa básica de juros, a taxa Selic, para 12%, uma medida que encontra guarida, efetivamente, nas necessidades do país em se ajustar para esse novo cenário macroeconômico internacional, assim como também as decisões assumidas pelo nosso governo, que desde a primeira hora foi adotando medidas firmes e fortes, contenção da inflação, medidas de desoneração de folha, medidas no sentido de fortalecer a indústria, medidas no sentido de manter o nível de consumo, ampliar os investimentos, trabalhar na lógica do crescimento da economia, da geração de postos de trabalho e renda, medidas para conter, inclusive, a inflação através do controle de preços do combustível, da gasolina, da mistura do álcool, medidas importantes assumidas pelo governo, eu diria, para dentro, e medidas como também a recente adoção de um superávit um pouco maior, com um acréscimo de 10 bilhões de reais, e que eu diria que foram medidas que consubstanciaram a decisão do Copom. Eu diria que o Copom, Paulo Paim, o nosso Banco Central também, é importante lembrar isso, portanto as duas instituições, o Conselho e a instituição Banco Central, olharam para esses dois movimentos, movimento do mercado, tanto o mercado interno quanto o mercado internacional, e obviamente as suas formas de tratativas com a crise, e esses movimentos feitos pelo governo. Alguns até criticaram a autonomia, dizendo que o Banco Central ficou dependente do governo. O Banco Central é autônomo do mercado e é autônomo do governo. Mas o Banco Central tem a obrigação de olhar o mercado e olhar as atitudes do governo para pensar no desenvolvimento da economia. Portanto, nesse quadrante, nesse momento de decisões importantes, o Congresso Nacional recebeu a peça que trata do Plano Plurianual. Tenho uma oportunidade, Paulo Paim, enquanto senador, de tratar desta matéria daqui até o período em que nós vamos apreciá-la. Portanto, serei o relator desta importante peça que apontará os nossos próximos passos de 2012 a 2015. Por sua abrangência e montante de recursos, esse é o mais audacioso de todos os PPAs já submetidos à apreciação do Congresso Nacional e que prevê aplicações de recursos na ordem de 5,4 trilhões. 5,4 trilhões. Esse montante fará deste PPA 38% maior do que o que está sendo atualmente executado, cujos recursos são da ordem de 3,9 trilhões de reais. Confirmando o compromisso da presidenta Dilma com a erradicação da miséria em nosso país, esse PPA prioriza a ação social, para cuja área destina 2,6 trilhões, ou quase metade da totalidade dos recursos dispensados nessa importante peça, que agora tem uma característica muito importante, que é de aprimorar, acirrar, digamos assim,
a tese do planejamento estratégico e tendo como eixo fundamental a estruturação em macroprojetos ou em eventos e empreendimentos, de maneira que cada orçamento anual irá se comportar como uma espécie de tratativas anuais de um projeto estruturado para 4 anos, com uma visão de longo prazo para o nosso país. Na verdade, a prioridade do social nos investimentos dos recursos públicos tem caracterizado os governos do Partido dos Trabalhadores desde 2003. Portanto, assim foi com o presidente Lula nos 2 períodos em que governou o nosso país, e assim acontece com esse início do governo pilotado pela nossa presidenta Dilma Rousseff. Foi essa prioridade que permitiu ao presidente Lula promover a maior ascensão social que se tem notícia na história do país, mediante a distribuição de renda e a geração de 15 milhões de novos empregos em 8 anos. Junto a isso, uma política de valorização do salário mínimo, Paulo Paim, que favoreceu a criação de um sólido mercado interno e tornou o Brasil mais poderoso para enfrentar crises internacionais. Lastro plantado para que, inclusive nesse momento, nós tivéssemos a oportunidade dessa relação com a crise internacional de forma, eu diria, mais tranquila, apesar de colocarmos na ordem do dia essa preocupação. Nesse sentido, esse PPA prenuncia para os próximos 4 anos a manutenção das taxas de desenvolvimento econômico com as quais nos acostumamos recentemente, com o aumento da renda da população e maior acesso aos bens de consumo das camadas mais pobres da população. Para o alcance desse objetivo, além dos 2,6 trilhões para a área social, serão destinados 1,2 trilhão para a infraestrutura, 663 bilhões para o desenvolvimento produtivo e ambiental e 104 bilhões para projetos especiais, políticas de defesa, integração sul-americana, política externa, a economia solidária, Paulo Paim, importantíssimo elemento para o encontro dessa economia local e também para o encontro de uma política consolidada no último período enquanto programa para o atendimento do microempreendedor individual, para o trabalhador da economia oriunda da agricultura familiar e também alguns outros traços de labor constituído em nosso país, que na prática privilegia o trabalho manual, as artes e a nossa capacidade de empreender a partir da ação individual, mas empreender localmente. O PPA 2012-2015 prevê 11 macro desafios e 65 programas temáticos, num valor total de 4,5 trilhões de reais. Os programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado atingem a marca de 890 bilhões de reais. No montante relativo à área social, descontados os recursos da Previdência Social, claro, Paulo Paim, destacam-se o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, nosso SUS, 28%, o trabalho, emprego e renda, com 22%, educação, 17%, fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, portanto, preponderante para o atendimento às populações principalmente mais carentes, 13%, a agricultura familiar, que no nosso caso específico da Bahia, Paulo Paim, isso é fundamental. A Bahia tem mais de 600 mil agricultores da agricultura familiar. Portanto, essa é uma atividade preponderante no estado da Bahia. E aí, nesse projeto aqui, com 8%, o Bolsa Família com 7% e os demais programas com 5%. Na infraestrutura, os setores de habitação e energia são destaques, 32% habitação e 25,1% para a área de energia.
Na sequência, está o